Sejam muito bem-vindos, terráqueos, a esse programa de outro planeta, que eu só recebo gente de outro planeta. Gente que faz negócio de outro mundo pra gente conversar, pra gente aprender, pra gente cada vez aprimorar o nosso negócio. Afinal de contas, estamos sendo transmitidos para vários planetas que eu já vou chegar lá, mas antes quero prestigiar as pessoas que fazem essa nave acontecer. Léo Dresch, meu diretor maravilhoso. A Cartuno Design, que fez todo esse design, essa galáxia que vocês estão vendo aqui, esses botões dessa nave, essa identidade visual, Cartunos, meus designers incríveis, vocês são maravilhosos, muito obrigada por isso. Minha assessora Isabela Lia, meu técnico Matheus Moller, Raul Ferreira Neto, da RFN Studios. Raul, obrigada por nos receber na sua casa, meu amigo querido. Silvinha, do Canal Empreender, muito obrigada, Canal Empreender. Estamos diretamente pelo Canal Empreender, toda semana conversando com vocês. E, é claro, esse grupo Bandeirantes de Comunicação, a Band News. Em 20 minutos tudo pode mudar, tudo pode acontecer e a gente faz acontecer mais e mais e mais. Está no ar esse programa que não é um podcast, não é uma entrevista, não é um game e talvez não seja desse planeta. Roda a vinheta, diretor. Que maravilhoso eu receber esse meu amigo incrível que por acaso se tornou meu sócio e pra mim foi um grande presente porque eu já era fã dele há muito tempo. Cara, esse cara é top, eu vou dizer, ele tem mais de 20 anos no mercado de empreendedorismo, investindo em negócios, como conselheiro de diversas empresas. Eu tenho a honra de receber esse cara que pensa lá na frente, super disruptivo. Hoje a gente vai trazer essa conversa. Guga Stocco! Oi, Fefa, tudo bem? Bom, primeiro é um prazer inenarrável estar aqui com você e poder dividir esse monte de coisa. Depois que você mostrou minha idade para todo mundo, né? 20 anos. Amiga. Não, eu trabalhando? Não, pois é. Não, eu tô toda botocada. O meu negócio é a harmonização facial, aceito permuta, entendeu? Você que tá assistindo a gente, tem uma marca de beleza, troca permuta comigo, por favor. Amigo, deixa eu começar, já aqueceu a nossa conversa. A gente já vinha falando um pouquinho antes para onde eu queria enviesar o nosso caminho de conversa aqui, porque eu, de verdade, Guga, eu sou tua fã pelo teu olhar, não só pelos negócios que você investiu, mas eu, de fato, vejo que você é um cara que é como se eu te visse um farejador, sabe? Assim, de coisas interessantes. Cada vez que eu converso com você, você me diz um negócio diferente, totalmente disruptivo, que você investiu nos últimos tempos. É treino, olhar ou é sensibilidade mesmo? Olha, eu vou te falar que, na verdade, não foi uma coisa programada. Eu sempre fui muito curioso, né? E todo curioso, ele é um farejador por natureza. Tá? E, de repente, que a vida deu que eu tinha que ser um investidor e um empreendedor. Por quê? Quando eu trabalhava no mercado, de uma maneira geral, né, eu era o executivo, eu me sentia falta, porque eu via as oportunidades e falava, poxa, eu não posso deixar essa oportunidade passar. Então, aquilo pegava muito dentro de mim. Então, eu já era executivo, mas falava, não, vamos fazer isso acontecer. Eu acabava trabalhando 2, 3 vezes mais que os outros, por curiosidade, por tentar fazer acontecer, por ter visto uma oportunidade. E isso fez com que eu ficasse mais multidisciplinar. E quando você fica multidisciplinar, o que acontece? Você começa a fazer conexões que ninguém faz. Porque você faz conexões de mercados completamente diferentes e de repente você olha e fala, opa, peraí, isso aqui faz muito sentido nesse mercado. Né? Então, eu acho que esse olhar de farejar, de olhar o futuro, na verdade, é quando você começa a olhar essa combinação de coisas, de negócios, que assim, o ser humano ele é plural. Né? Você não está preocupado com uma coisa específica, apesar de se aprender específico. Você aprendeu a ser um advogado, você aprendeu a ser um contador, um médico, mas a tua vida ela é plural. Né? Você gosta de viajar, você gosta de aprender coisas, às vezes artes, você tem diferentes interesses. Então, quando você quer produtos, né, que atendem esses diferentes interesses, você começa a ver oportunidades. Guga, eu sinto
você começa a ver oportunidades. Eu sinto que muitas vezes quem é executivo se sente preso nas empresas. Você tinha um pouco dessa sensação quando você era executivo? Não, sem dúvida, porque o executivo ele recebe o negócio. Primeira coisa, quando você senta, recebe uma coisa que costuma falar até em inglês, né? O tal do job description, né? Quer dizer, o que você tem que fazer. Então, quando você trabalha numa multinacional, que foi o meu caso, eu tinha isso, o ano inteiro que eu tinha que fazer. Minhas metas ali. Eu falei, tá bom, mas e se eu bater a meta antes? E se eu resolver isso antes? E o que eu faço depois? Não, você não faz nada. Você enrola. Porque é isso que você tem que fazer e não tenta inventar muita coisa. Então aquilo me matava, né? Porque a gente ia fazendo as coisas, resolvia as metas, os problemas, e depois eu tinha que praticamente enrolar para manter o status quo de tudo. Então eu sempre fui também um executivo meio rebelde, né? Na verdade. A verdade é essa. Você tem alguma empresa que você pode falar que você trabalhou e que você conseguiu construir muitas coisas disruptivas lá dentro? Ah, não, várias, né? Se eu citar, por exemplo, a própria Microsoft, na época, estava aqui, então entrei na Microsoft cuidando dos produtos online da Microsoft. E aí a gente fez um produto que foi muito legal, que foi o Bing Maps, né? Que na verdade chamava Live Maps antes de ser Bing. Então a gente fez o mapa do Brasil, né? Que você ia, que nem o Google Maps é hoje, antes do Google Maps. Então a gente tinha uma API que funcionava lá na Microsoft com os mapas, mas eles não eram atualizados. A gente foi lá, pegou um parceiro brasileiro, colou um mapa no outro, colocou trânsito, falou com o Detran, a gente fez um Huawei. Cara, isso saiu na Veja na época, né? E eu ganhei um prêmio por ter feito isso, né? Com a maior inovação da América Latina da Microsoft, e a gente exportou isso para vários países. E ainda conseguimos, eu lembro até hoje, a gente fez até propagandas, né? Eu lembro até hoje, tinha uma operadora de telefonia celular na época, ele comprou uma propaganda com a gente que você ia buscando no mapa, sabe quando chega no limite? Sim. Então, quando chegava no limite, se ia um pouquinho mais, aparecia o nome da operadora e falava, a gente não tem limite, né? A gente chega até onde pode chegar. Então a gente criava coisas completamente diferentes. E aí foi. Só que por outro lado, a gente tinha conflitos. Falava, pô, mas você cria um produto no Brasil, o Brasil não cria produto. O Brasil vende, né? Eu falava, não, por que a gente não pode criar? Exato. Né? E aí sempre tinha, às vezes, algumas confusões com relação a isso. Como é que uma pessoa vira investidor? Você fez um pé de meia sendo executivo para começar a investir em negócios? Você criou um negócio? Eu comecei investindo, na verdade, usando a minha cabeça. Porque a gente começou da forma mais boba que tem, né? Vamos construir esse negócio, junta 2, 3 pessoas e começa a construir. Muito disso aconteceu. Óbvio que a coisa um pouco mais séria mesmo acontece quando você traz um investidor. Né? Então, se eu falar, minha primeira empreitada... eu fui empreendedor, assim, imagina que quando eu terminei a faculdade, né, eu fui para a China. Uau! Do outro lado do planeta, literalmente. Pra você ter uma ideia, quando eu cheguei lá em Hong Kong ainda pertencia à Inglaterra. Nossa. Né, porque foi antes de 2000. Né, e a gente foi para a China comunista, né? A gente tinha que ir para a China e lá buscar as fábricas e tudo. Então, mas gente, há 23 anos de idade, estava me enfiando em fábrica na China para trazer coisas para o Brasil e por aí vai. Então, é empreender. Né? E essa foi a primeira vez que eu quase fiquei rico. Né? Eu quase fechou uma série de negócios muito legais, os containers vindo para o Brasil, fechamos coisas legais pra caramba. Naquela época o dólar e o real era quase 1 para 1. De repente veio a crise dos tigres asiáticos que teve na época e o dólar explodiu para 4, com os containers vindo. Né? E aí você tinha que chegar aqui, era tudo pagar em dólar, imposto, etc. Foi um caos. Então foi o primeiro quase, né? Se não fosse uma crise econômica, a gente literalmente, eu lembro que eu trazia tecido, microfibra, não existia microfibra no Brasil. E a gente foi lá e fez os tecidos de microfibra para fazer uniforme, uma série de coisas e fechou um monte de contrato aqui. E era um puta preço legal, uma qualidade muito superior na época. E quase, né? E aí no meio dessa história toda, né, veio a crise e a gente, putz, todo aquele dinheiro, né, que se juntou ali, foi embora naquele momento. É engraçado isso, porque assim, por exemplo, eu tô te falando isso porque, por exemplo, às vezes tem um empresário, só para você entender com quem a gente fala. Nosso público é majoritariamente masculino, de 30 a 60 anos, tá? Esse cara, às vezes, está na casa dele, ele já tem 2 negócios, ou um negócio, ele quer começar a investir em coisas, que é o caso, daqui a pouco, da pessoa que a gente vai chamar, inclusive, pro Minuto. Mas você
Como você sabe que você tem dinheiro suficiente para investir num negócio? Assim, como você sente, né? Como você sente isso? Se sente preparado? Eu posso falar com base na minha experiência. Eu queria até uma fórmula que eu dou nas minhas palestras, né, sobre isso. Na verdade é o seguinte, quando você vai empreender, teu negócio vai dar errado. Que ótimo, não é mesmo? Começa por aí. Estou colocando assim, ó, muita alegria na nossa vida. Você vai empreender, ele vai dar errado. Então a primeira coisa que você precisa entender é isso. Aí a segunda coisa, o que que é? Aí você vai tentar de novo. E ele vai dar errado de novo. Sim. Aí você vai de novo. Vai dar errado de novo. Então aí você tem que parar para pensar o seguinte, eu me preparei para essa jornada? Em outras palavras, eu guardei dinheiro para isso, eu estou gastando muito menos, eu conversei com a minha esposa ou com o marido, seja o que for, né, com relação a vamos só comer pipoca durante esse período, eu estou preparado psicologicamente para as pessoas falarem que eu sou um derrotado e coisas do gênero. Então, isso tudo tem que ver. Então, se você não se preparou para isso, você vai aprender isso no meio da jornada, é complicado. Porque aí você vai tentar de novo, vai dar errado, e aí vai dar certo. Não é que dá errado e dá certo, é porque, na verdade, o mundo ele é muito dinâmico. Então, dar errado, na verdade, significa o quê? Significa que você está aprendendo. Então, você fez isso, pô, não funcionou aqui. Aí você aprendeu que não funciona, eu vou para um outro caminho, jamais pensado. Pô, eu subi um pouquinho, mas não funcionou. Agora eu vou para o outro, aí dá certo. Então, eu posso até dizer o seguinte, o empreendedor que tem resiliência sempre vai dar certo. Se ele seguir essa fórmula, ele vai saber, deu errado aqui, eu vou conseguir, vou ter resiliência, me preparei para essa jornada. Pô, se você está aprendendo com seus erros, uma hora dá certo. Né? Porque você, uma hora, chega onde você queria por tudo aquilo que você construiu. Então, isso foi jogado para a metodologia ágil, né, das empresas. Então, quando você faz um squad multidisciplinar, é porque tem pessoas que entendem de várias coisas diferentes, você cria um produto, aí você aprende com aquilo e faz o próximo sprint baseado no que? No que deu certo e no que deu errado. Você corrige o que deu errado, fortalece o que deu certo. Próximo sprint é a mesma coisa. Você vai fazendo sprints de produtos. Então, quando você vai lançar um produto no mercado, você vai fazendo esses sprints, né, como executivo. Como empreendedor é a mesma coisa. O seu sprint, na verdade, que você fez, é esse momento que você fez o negócio, pô, não entrou cliente. Então tem alguma coisa errada. Vamos corrigir isso? Vamos. Por que não entrou cliente? Será que meu produto tá bom? Será que eu não fiz marketing? O que eu não fiz? Aí você vai lá e ajusta aquilo. Né? Pô, começou a entrar cliente, mas não o suficiente. Pô, mas da onde veio esses clientes? Vieram dessa ação de marketing que eu fiz. Pô, então é ali que você tem que focar mais. E aquela não trouxe cliente, então deixa aquela de lado. E aí vai indo. Então você vai constantemente criando, né, o seu caminho. Então, a jornada do empreendedor ela é doída. Né? Ela exige resiliência, exige que você esteja aprendendo toda hora, exige que você conheça todas as coisas e traga tudo aquilo para você. E a maioria das pessoas que erram não é porque não tem competência, porque não foi, é porque realmente não está preparada para a jornada. Maravilhoso, Guga. Segura esse raciocínio aí, que a gente vai conversar ainda mais. Por quê? Você que está na televisão assistindo a gente, tem mais conteúdo na internet. Agora a gente vai para um breve intervalo. Se você quiser assistir esse conteúdo na íntegra, eu te espero no YouTube do Nave Money, combinado? A gente já volta, não sai daí. Guga, é melhor um sócio preguiçoso ou um investido teimoso? Nossa. Nossa ou senhora. então, deixa eu formular minha pergunta. É complexo, os dois são problemas. O que é pior, um sócio preguiçoso ou um investido teimoso? Olha, talvez um sócio preguiçoso, né? Porque com o investidor, ele é teimoso, ele quer que aquilo aconteça, você tem que, às vezes, como argumentar, fazer, mas no final das contas ele é um investidor, você que é o dono do jogo, tá? Então você tem como decidir. O teu sócio é dono do jogo junto com você. Sim. Então é muito mais difícil, né? Porque você depende dele para que as coisas deem certo. É muito difícil se você tem um sócio, os dois não são muito bons, a coisa vai funcionar. Precisa ter duas pessoas muito bem alinhadas, tá? Então eu acho que um sócio preguiçoso é pior do que um investidor teimoso. Você investe em pessoas que já faliram?
claro, porque na verdade a questão, falir para mim é uma questão simples. O que você aprendeu com seus erros? Né? Então, quando você conversa com a pessoa, ela fala, tive esse problema, resolvi assim, aqui deu certo, aqui não deu, aqui funcionou, traz mais segurança, que é muito que acontece nos Estados Unidos, né? Então tem isso. Aqui no Brasil tem um pouco desse estigma, né? Esse cara deu errado, não vai, mas para mim não tem nada disso, muito pelo contrário. Eu já errei muito, eu já fali algumas vezes, né? E não significa que eu seja ruim, né? Muito pelo contrário, eu aprendi tanto com aquilo que naqueles erros eu não caio de novo. Sem dúvida. Outra última pergunta é: que tipo hoje de olhar de negócios o Guga Stocco tem para investimento? Olha, hoje eu gosto muito de olhar tendências, tá? Então, aquelas tendências que são disruptivas. O que significa? Significa que eu vou mudar a vida de alguém se aquele negócio der certo. Tá? Então, e eu não gosto de coisas muito fáceis, até porque eu acho que o Walt Disney sempre dizia uma coisa interessante, né? Que ele gostava de competir, né, num local onde a competição era muito mais difícil, né? Que era no lado dos sonhos ali. Minto, era muito mais fácil, né? Porque ninguém chega lá. Então eu gosto realmente de negócios mais complexos, tá? Eu acho que vem do meu perfil, que sejam disruptivos e que vão causar na sociedade um grande impacto. Você me contou ali algumas... Você pode abrir alguns dos negócios que você investiu? Que, assim, naquele papo que nós tivemos no evento, cara... Não, gente, peraí, uma pausa, porque o Guga, cada negócio que ele me conta, não, porque eu tô investindo não sei o que da fibra, o outro negócio que não sei o que da fábrica, o outro negócio não sei o que do tecido. Cada negócio, literalmente negócios de outro mundo. Meu amigo, me fala, você tem como falar alguns desses negócios? Tenho. Não, eu estou investindo em algumas coisas interessantes. Eu acho que eu tenho um lado de inteligência artificial, obviamente que agora está muito forte, então boa parte do que eu venho fazendo é relacionado à inteligência artificial, então a gente montou um grupo muito legal, a gente vai lançar logo essa empresa, acho que vai causar até um barulho, né? Porque realmente é uma empresa que foi criada para causar impacto, que a gente em breve... né, anunciaremos ela. Vem aí do tamanho de um elefante. Vamos lá. Agora, tem investimentos mais não tradicionais, né? Que nem eu tenho um centro de pesquisa, eu sou sócio de um centro de pesquisas no sul do Brasil, que está muito voltado para nanotecnologia e grafeno. Então, aí, por natureza, você fala, nanotecnologia e grafeno, o que você está falando, né? Mas, por exemplo, o primeiro projeto que a gente está lançando, a gente transforma o soro do leite. Para você entender, quando uma fábrica faz requeijão, queijo, etc., ela usa 95% do leite que ela usa, ela descarta, tá? Que é o soro do leite, que você usa para fazer whey protein, etc. Mas se descarta, ele vai embora, e aí você tem que limpar esse soro, porque senão isso é um problema para a natureza, você não pode descartar na natureza direto. E custa caro fazer isso. A gente pegou esse soro do leite e a gente conseguiu transformar ele em plástico biodegradável. Uau. Então, o que significa? Aquilo que ia ser descartado na natureza, ia causar um problema na natureza, agora vira um plástico biodegradável. Tá bom, mas o que eu faço com esse plástico biodegradável? Eu posso, por exemplo, um dos projetos que a gente está testando lá é fazer uma sacola de supermercado que tem semente dentro. Então, você vai para o supermercado, leva o seu produtinho lá dentro, entregou, amassa a sacolinha, coloca num vaso, nasce uma árvore. Uau, que bárbaro. Então, enquanto todo mundo fala, né, que plástico, por exemplo, o biodegradável ele é uma proteína que ajuda a semente a crescer. Outra coisa que a gente está fazendo com esse plástico é substituir o fio de poliéster da roupa, porque hoje o grande problema é os microplásticos no mar, né? Então, você não consegue tirar o microplástico. E ele vem da onde? Quando você lava a sua roupa, né, que você lavou ela, aí você tem esses microplásticos que vão para o mar. E você não consegue filtrar ele. Só que se eu tiro o fio de poliéster, a gente está fazendo um fio de leite, na verdade fica parecendo uma seda, ainda fica muito mais gostoso, respira, natural, e eu consigo fazer um tecido, né, que ele respira, que ele é biodegradável e não tem microplásticos no mar. Então, são alguns exemplos, né, de projetos que estão saindo nessa empresa, que se chama Atypical, né, que é um centro de pesquisas em Caxias do Sul. Que maravilhoso. Você está aí comendo amendoim na sua casa, o nosso amigo está fazendo um fio de leite biodegradável, uma sacola que planta árvore, não é mesmo? Você está fazendo o que da sua vida, meu amigo? Acorda pra vida, vamos lá. E vamos lá, porque a gente ainda tem quadro para rodar, olha só o que vem por aí. No quadro Negócios de Outro Mundo, meu amigo Guga vai contar pra gente. Amigo,
nessa sua jornada de... Porque assim, o Guga, ele deve ser aquele cara que recebe no WhatsApp um monte de mensagem de amigo, né? Um monte de mensagem assim, olha, Guga, olha que legal, olha esse negócio aqui, nada a ver. Olha esse negócio que genial, né? Eu tenho certeza absoluta que a sua corrente de bom dia é uma corrente de algum negócio muito esquisito que alguém te manda, né? Muito. Não, sempre que fazem algo esquisito. Não, eu já tô nessa corrente, tá? Se eu receber uma parada que eu vou falar, nossa, isso aqui é muito maluco, eu vou mandar pra você, tá bom? Você se prepara aí, já Acho ótimo. Acho ótimo. E por ser essa pessoa que concentra negócios de outro mundo, fala pra mim alguma coisa que você viu por aí na tua jornada que você falou, cara, isso é de outro mundo, de outro planeta. Não, tem um muito legal. Inclusive, eu sou conselheiro dessa empresa, que é uma empresa em Londres, que eles fizeram uma bateria nuclear que dura 30 mil anos. 30 mil anos? 30 mil anos. Tipo uma bateria de iPhone, assim? NDB.technology. Então, o que eles fizeram? Eles conseguiram pegar, eles pegam os isótopos de um lixo atômico. Então, o lixo atômico é um problema. Né? Você precisa enterrar ele, etc. Ele falou, não, me dá o lixo aqui para mim. Aí, desse lixo atômico, eles tiram esses isótopos e colocam, como se fosse numa impressora 3D, que eles colocam numa lâmina de diamante. Tá, os pedacinhos disso. Lembre que assim, essa lâmina de diamante, na verdade, serve para fazer chip, tá? Não é o diamante que a gente usa, é um diamante sintético. Tá. E ele isola os isótopos ali dentro. Aí essa bateria pega esses isótopos e puxa a energia deles. Então, para você ter uma ideia, além dela durar 30 mil anos, que é o tempo de eu te retirar toda a energia desses isótopos que estão lá dentro, eu posso fazer de qualquer tamanho. Eu posso fazer microbaterias que vão em micro-robôs para ficar dentro do teu corpo, ou até uma bateria para cuidar de uma cidade. Isso, obviamente, marca-passo, por exemplo, né? Então, marca-passo que não acaba a bateria. Né? E tem vários, eles estão começando a fazer uma série de ensaios, né? Porque qual que é o grande problema disso? O problema não é a tecnologia, o problema é o ser humano. Se eu falar para você, você vai usar um relógio com uma bateria nuclear que tem lixo atômico? Vixe, não é? Sim. Então o maior problema que eles têm... Olá, você que está afim de usar um lixo atômico no seu corpo. Então, o maior medo das pessoas é esse. Tá? Para você pegar uma aprovação para fazer isso, é onde essa empresa está sofrendo mais. Então, você tem lá os PhDs da empresa, tem... Né, o Nima, que é o fundador, um cara genial, o CTO da empresa, ele é um cavalheiro lá em Londres, né, recebeu o título dos melhores físicos de Londres, mas o grande problema é esse, o problema hoje é como você consegue as autorizações. Você vai falar, poxa, mas esse lixo atômico vai ser ruim para mim, né? Na verdade não, essa bateria ela pega menos radioatividade do que o próprio corpo humano. Né? Então ela é muito pouquinho e não tem problema, mas se eu tiver um carro com essa bateria, que não acaba a bateria nunca, se eu bater esse carro, explode a bomba nuclear, né? Também não, porque eles estão isolados, você não consegue juntar tudo. Então assim, a tecnologia é fantástica e hoje eu trabalho junto com eles porque a gente falou, pô, ele tem um produto muito legal, só que é um produto que não acaba, né? Imagina vender um produto que só vende uma vez na vida. É complicado. E você sendo uma startup, vai vir uma grande empresa e vai falar, pô, peraí, vou fazer isso em uma escala maior e... Então a gente criou um formato de fazer o seguinte, para subsidiar a bateria, né? E você faz como se fosse um telefone, né? Você não tem dados, você não compra dados no seu telefone. Se você parar de comprar dados, ele vai embora, não vai? Mas os dados estão ali, não estão? Então. Eles estão, a antena está rodando, o dado está lá. Sim. Você vai fazer a mesma coisa. A ideia é lá lançar o Volt, né? Que é uma cripto, que vai, na verdade, você compra volts e a tua bateria funciona. Né? Aí eu mando volts para você manda para o teu celular, para o carro, você vai mandando para todos os devices e você cria uma economia. Então isso é um dos projetos que a gente está trabalhando lá com eles, né, para ver se a gente consegue realmente viabilizar primeiro a bateria e aí viabilizar o mercado dela através dos volts. Nossa, genial! Legal, meu Deus, né? Do céu, maravilhoso. E, ó, você vai pensar fora da caixa, a gente pensa. Não, é lógico. Aqui, ó, você tá num programa GT, meu amigo. Você tem a certeza que nós estamos tudo aqui, ó. E eles devem usar baterias desse tipo. Com certeza absoluta. E agora, peraí, Guga, calma um pouquinho que ainda tem mais quadro vindo. No quadro Minuto Lunático, o meu amigo Guga. Meu amigo, agora é o seguinte, vou te pedir para colocar, ele já tá de anteninha, já está preparado. Vou te pedir para colocar esse fone aqui pra gente escutar o nosso amigo. Você vai se escutar também? Tá escutando minha voz? Perfeito. Perfeito. Estamos com um ouvinte na linha, meu amigo. Você vai ter 1 minuto para mentorar essa pessoa, porque é um minuto lunático. Já tem uma pessoa aí? Alô? Boa tarde.
Boa tarde. Boa tarde. Oi, com quem eu falo? Júlio. Oi, Júlio. Prazer, tudo bom, Oi. querido? Primeiro, prazer. Obrigada pela sua mensagem, obrigada por você estar aqui conosco. Eu agradeço. Ô, Júlio, me conta, querido, por favor, qual a sua dor, quais são... A gente recebeu tua mensagem, né, que você tinha alguns negócios, não é isso? Pois é, tenho 2 negócios. Um restaurante e uma papelaria. Mas preocupado com inteligência artificial. Entendi. E minha dúvida é se... comida vale para sempre, mas papelaria, não sei se devo investir em tecnologia ou algo. Ah, legal, bacana. Muito legal, Júlio. Você sabe que eu tô com um super investidor aqui, o Guga Stocco, e ele vai... É o seguinte, Guga, eu vou te impedir uma palavra. Você não vai poder usar a palavra internet durante essa atividade, beleza? Sem usar a palavra internet. Você vai ter 1 minuto para ajudar o Júlio, que tem um restaurante e uma papelaria. Tá em dúvida se investe no mercado digital, qual o próximo negócio que ele vai ter. Atenção em 3, 2, 1. 1 minuto, Guga. Bom, então vamos lá. A gente tem 1 minuto, é rápido. Primeiro, na parte do restaurante, eu acho que restaurante a gente trabalha aí com as pessoas, né? A gente tem locais gostosos e a gente percebeu que depois da pandemia as pessoas realmente querem se conectar e querem se encontrar. Então, obviamente, você tem um produto interessante ali, eu acho que faz sentido, né? Difícil ganhar escala, mas você consegue sim fazer um dinheiro. No caso da papelaria, eu teria um pouco mais de receio. Porque você consegue ganhar escala de outras formas, né? Por exemplo, com e-commerce. Né? Então, o e-commerce vem crescendo muito e a inteligência artificial ainda está colocando isso dentro de uma série de lugares. Né? Você vai ter em breve entrar no Alexa e falar, Alexa, compra para mim uma caneta, um papel, entrega tudo isso para mim e a Alexa vai entregar para você. Então, se você que foi o cara que criou o skill do Alexa que entrega isso, você sai na frente. Né? Porque hoje você não consegue fazer necessariamente isso porque ninguém fez. Mas você usa a tecnologia a seu favor. Né? E lembrando que quando você usa a tecnologia, você precisa de escala. Então a tua papelaria vai ter que virar uma super papelaria, né? Mas eu acho que isso é uma oportunidade. Perfeito, mantenho a papelaria, obrigado. Até engasguei. 1 minuto e 8, meu amigo, quase. Uma salva de palmas pro Guga. 1 minuto e 8. Júlio, muito obrigada pela sua participação e pela sua mensagem, meu querido. Eu agradeço, boa tarde. Boa tarde, obrigado. Um beijo pra você. Depois marca o Guga lá no Instagram da sua papelaria. Tá bom? Tá obrigado. Um beijo, querido. Fica com Deus. Beijo. Adoro. Tchau. Guguinha, arrasou, cara. 1 minuto e 8. Foi muito top. É que não vi direito. Você batia 1 minuto exato. Eu dei uma enroladinha para chegar no minuto quando eu vi que eu não olhei direitinho ali. Que pena. Que pena, meu amigo. Adoro. Pode tirar sua antena. Fica à vontade. Tava maravilhoso de antena. Gente, adoro. Inédito. Guga Stocco de anteninha. Essa é a realidade do Nave Money, trazendo essa proximidade dos nossos amigos ETs com negócios de outro mundo. E tem mais um quadro que você vai participar, que é esse aqui, ó. No quadro De Frente com o ET, meu amigo Guga, agora é o seguinte. Nosso amigo Etevaldo, ele é o meu co-host, certo? Nosso personagem maravilhoso, que está... Ele é o dono da nossa nave, na realidade, nós estamos na nave dele, certo? Viajando para essa viagem interplanetária. Você veio de qual planeta mesmo, amigo? Olha, meu planeta é o planeta Franks. Franks. Muito bem. Então o Guga veio do planeta Franks. E eu vou fazer um bate-bola com você. Vamos supor que o Etevaldo estivesse no planeta Terra, de fato, né? Então eu vou fazer aqui um bate-bola. Se o ET perguntasse qual o melhor investimento em negócios para se fazer, esse negócio seria? Inteligência artificial. Encontrei o ET investidor em um evento. Me aproximei dele e disse... Oi, ET, tudo bem? Quem nasce em Ônix é pedra, tesoura ou papel? Papel. Muito bem. Qual empresa interplanetária se exportaria para Franks? O Google, talvez? Muito bem. Qual a curiosidade mais inútil que você ensinaria para um ET? Como fazer microdose de cogumelos.
Não sei se pode, né? Mas... Maravilhoso. Tá maravilhoso. Muito bem. Você que não investiu ainda no mercado de como é, cannabis, está perdendo dinheiro também. Muito bem. Ótimo. Um ET começando um negócio de outro mundo. Ele é jovem, acabou de chegar no planeta Terra, não conhece nada ainda de negócios. O que você daria de dica para esse jovem ET começando um negócio de outro mundo? Olha, começa aprendendo Prompt Engineering, porque com isso vai fazer a linguagem da inteligência artificial. Perfeito. E por fim, em qual negócio, se o ET viesse para o Brasil com muita tecnologia, em qual negócio ele não poderia investir? Olha, não invista nada que tenha a ver com política. Muito bem. Uma salva de palmas para o nosso morador de Franks, maravilhoso Guga Stocco. Nesse último quadro, o quadro da sofrência, porque assim, ó, todo mundo vai para podcast, meu amigo, com uma história assim, porque o meu milhão, o negócio que eu investi, o meu negócio de sucesso. Aqui eu vou falar da realidade, Guga. Pra gente encerrar esse conteúdo com chave de ouro, meu amigo, eu quero uma história real, uma história triste, porque todo mundo tem uma história triste, faliu, deu errado aqui, deu errado ali. Você brevemente me deu um spoiler dessa história triste. Uma história real de Planetário da Sofrência de Guga Stocco. Olha, eu tenho várias, mas essa realmente é a que mais me comoveu, né? Tá. Porque, na verdade, a gente tinha uma empresa que chamava Te Respondo, era uma empresa de internet, a gente fazia links patrocinados antes de todo mundo, era o líder na América Latina, o negócio estava um sucesso, era novo, né? Eu tenho uns 20, quase 28 anos mais ou menos. E a gente vendeu essa empresa para o Google. Né? Então o Google veio aqui para o Brasil, eles ficaram uma semana com a gente, ligaram para os clientes, fizeram auditoria de tudo que você pode imaginar e etc. A gente negociou o preço e o preço da empresa que a gente vendeu era em ações e o Google não tinha feito o IPO. Então a gente ia surfar o IPO do Google e naquela época, né, o IPO do Google era a coisa mais falada e tudo mais. Então pô, a gente fechou isso. Né, assinamos o contrato, enviamos para o Google, tiramos foto para o crachá do Google. A gente foi para o Unique, estourou champanhe com o pessoal do Google, bebeu aquela loucura toda. Aí o Google sumiu. Mentira. O Google sumiu. Cadê o Google? Gente, como assim? Cadê o Google? O Google sumiu. Então imagina você falando, agora eu fiquei rico. E de agora repente, vai, agora você vai. É sócio aí do Google, irmão, não sei de que você é sócio. Aí não vai. Daí a gente liga para eles, não sei o que, eles não respondiam. Daí a gente conseguiu responder, eles falaram, olha, é o seguinte, a gente está no... Quando você vai fazer o IPO, e o IPO está muito próximo, tem um negócio que chama Quiet Period, né? Você não pode fazer nada, porque isso pode impactar as ações quando você está fazendo a oferta. Ele falou, a gente está em Quiet Period, e não temos que cancelar tudo. A gente vai conversar só depois do IPO. Eu falei, mas nosso acordo é de ações. Depois do IPO é outra história. Não, é isso, sumiram. Google fez o IPO, né? E todas aquelas pessoas que a gente tinha negociado saíram do Google. Mentira, amigo. Não tinha nem mais contato depois lá de dentro. 2, 3 meses que a gente ia ficar rico, depois ia ficar pobre. Aí o Google entrou, veio para o Brasil, só que em vez de adquirir a nossa empresa, ele entrou negociando todos os contratos que a gente tinha, né? Ofertando um valor maior, né? E foi assim, a gente passou do Olimpo, entendeu? Aí foi lá para baixo, falou, puta, agora temos que brigar com um gigante ainda por cima. Caraca. Mas muito aprendizado na história toda. Muito né? aprendizado. É muito bom você imaginar que você vai viajar o mundo, de repente você não viaja mais. De repente... Depois você vai ali para Vila Madalena, tomar um negocinho, feliz da vida. O chaveiro. Tá tudo o chaveiro certo. de grafite. Maravilhoso. Pessoal, olha, gente, você que tá aí na sua casa, de verdade, foi só conteúdo assim de muito valor aqui. Um conteúdo de milhões. É um conteúdo milionário, porque o meu amigo querido só deu conteúdo aqui que foi... Amigo, muito, muito, muito obrigada. Só tenho a te agradecer. Fala uma mensagem final para nossa turma. Olha, primeiro foi um prazer muito grande estar aqui com você e dividir tudo isso. Me deixa muito feliz. E a mensagem que eu deixo para todo mundo, o que é? Principalmente para os empreendedores, sejam resilientes, né? Porque o Brasil precisa de mais empreendedores. É isso, mais resiliência. E você, resiliente, seja resiliente com o meu programa também. Semana que vem eu te espero aqui, que toda semana a gente tem esse encontro marcado na nave que, ó, só decola. Um beijo!